Para entender as 12 tribos de Israel, você precisa começar antes de Israel ser uma nação. Antes de reis, antes de Jerusalém, antes do templo e antes da terra prometida ser dividida no mapa. Tudo começa com uma família. E isso é importante, porque Israel não nasce como um império organizado, nasce dentro de uma casa marcada por amor, ciúme, promessa, disputa e dor. O nome Israel, antes de pertencer a um povo, foi dado a um homem, Jacó. Ele era neto de Abraão, filho de Isaque e irmão de Esaú. Desde o começo, sua vida parece carregada de tensão. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, como se sua história já começasse tentando alcançar algo. Mais tarde, ele enganaria o pai, tomaria a bênção destinada a Esaú, fugiria de casa e viveria anos longe da família. Mas Jacó também seria enganado. Ele trabalhou para se casar com Raquel, a mulher que amava, mas recebeu Lia primeiro. Depois se casou com Raquel também, e sua casa se tornou um lugar de comparação constante. Lia queria ser amada. Raquel queria ter filhos. As servas Bila e Zilpa também entraram nessa história. E, desse ambiente complicado, nasceram os filhos que dariam origem às tribos. Isso já ensina algo profundo. Deus não esperou uma família perfeita para começar a cumprir sua promessa. Ele trabalhou dentro de uma família quebrada. As 12 tribos surgem dos filhos de Jacó, mas há um detalhe importante. Nem sempre a lista aparece do mesmo jeito na Bíblia. Levi, por exemplo, muitas vezes não recebe território comum, porque sua tribo é separada para o serviço sacerdotal. José, por sua vez, frequentemente aparece representado por seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então, quando falamos das 12 tribos, estamos falando de uma estrutura espiritual, familiar e nacional que se desenvolve ao longo da história. O primeiro filho de Jacó foi Ruben, filho de Lia. Como primogênito, ele deveria carregar honra, liderança e responsabilidade. Mas Ruben perdeu essa posição por causa de uma atitude grave dentro da família. Ele representa o potencial desperdiçado. Alguém que nasceu com posição, mas não sustentou essa posição com caráter. Isso é uma lição forte, porque a Bíblia mostra que começo privilegiado não garante destino fiel. Herança importa, mas caráter sustenta. Depois vem Simeão e Levi, também filhos de Lia. Eles ficam marcados por um episódio violento envolvendo a cidade de Siquém. Depois da desonra sofrida por Diná, irmã deles, Simeão e Levi respondem com engano e massacre. Jacó nunca esqueceu isso. Mais tarde, ao falar sobre eles, menciona sua ira como algo perigoso. Mas Levi tem um caminho surpreendente. A tribo que começa associada à violência, mais tarde é separada para o serviço diante de Deus. Dela viriam os levitas e os sacerdotes. Isso não apaga o passado, mas mostra redenção. Levi representa uma vida que poderia ser definida pela ira, mas é reposicionada para o serviço. Se essa história já está conectando algumas peças para você, percebe como as tribos não são apenas nomes antigos. Cada uma carrega uma marca, uma ferida, um alerta, uma possibilidade de transformação. O quarto filho é Judá. E Judá é uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia. Mas ele também não começa como herói. Judá participa da venda de José como escravo. Ele tem falhas sérias. Sua história pessoal é cheia de sombras. Mas, com o tempo, algo muda. Quando a família precisa voltar ao Egito e Benjamim corre risco, Judá se oferece para ficar no lugar do irmão. O homem que antes ajudou a vender um irmão agora está disposto a se sacrificar por outro. Isso mostra amadurecimento, mostra transformação. Por isso, Judá se torna central. Da tribo de Judá viriam os reis de Israel. Davi era de Judá. E muito depois, o Messias seria chamado de Leão da tribo de Judá. Essa tribo passa a representar liderança, realeza, promessa e esperança messiânica. E aqui está uma das grandes surpresas. Deus não escolhe Judá porque sua história era limpa. Deus trabalha em Judá até transformá-lo em portador de promessa. Depois aparecem filhos nascidos por meio das servas, dentro da disputa entre Lia e Raquel. Dan nasce por meio de Bila, serva de Raquel.
Seu nome está ligado à ideia de julgamento. Mais tarde, a tribo de Dan teria uma história ambígua, marcada por deslocamento e episódios de idolatria. Dan representa o perigo de desejar justiça sem permanecer fiel ao Deus justo. Depois nasce Naftali, também por meio de Bila. Seu nome carrega a ideia de luta, porque Raquel via sua relação com Lia como uma batalha. Mas a bênção sobre Naftali fala de liberdade e beleza. Ele é comparado a uma corça solta. Isso mostra que alguém pode nascer em ambiente de competição e ainda assim não ser definido por ele. As primeiras tribos, então, já nos mostram um retrato poderoso: posição, perda, ira, redenção, liderança, justiça, luta e liberdade. Israel nasce assim, não como uma lista limpa de nomes santos, mas como uma família real, cheia de conflitos, onde Deus começa a organizar uma promessa maior do que todos eles. Depois de Dan e Naftali, a disputa dentro da casa de Jacó continua. Lia, percebendo que havia parado de gerar filhos por um tempo, entrega sua serva Zilpa a Jacó. E dessa relação nasce Gade. O nome Gade está ligado à ideia de tropa, sorte ou ataque. Mais tarde, a bênção sobre ele teria linguagem de combate. Gade seria atacado por tropas, mas resistiria e atacaria por fim. A tribo de Gade recebeu território do outro lado do Jordão, em uma região mais vulnerável, mais exposta a conflitos. Por isso, sua história carrega uma ideia forte de resistência. Gade representa quem vive em território difícil. Nem todo mundo recebe uma posição confortável. Algumas pessoas parecem nascer ou caminhar em lugares onde precisam aprender a lutar cedo, guardar fronteiras, permanecer firmes e não se entregar diante da pressão. Gade nos lembra que há heranças que exigem coragem constante. Depois nasce Azer, também filho de Zilpa. Seu nome está ligado à felicidade, alegria e bênção. Lia diz que as mulheres a chamariam feliz. Mais tarde, Azer seria associado à abundância, alimento rico e fertilidade. Sua tribo recebeu uma região produtiva e sua imagem bíblica ficou conectada à prosperidade e provisão. Azer representa alegria e abundância, mas isso não significa uma alegria superficial. Ele nasce em uma casa cheia de comparação e dor emocional. Mesmo assim, seu nome aponta para a felicidade. Isso mostra que Deus pode fazer nascer sinais de bondade até em ambientes confusos. Às vezes, no meio de uma história marcada por tensão, Deus planta algo que aponta para descanso, provisão e gratidão. Então Lia volta a ter filhos e nasce Issacar. O nome Issacar está associado à recompensa. Lia interpreta seu nascimento como uma compensação. Mas, com o tempo, a tribo de Issacar ganha um significado ainda mais forte. Em 1 Crônicas, os homens de Issacar são lembrados como aqueles que entendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Essa é uma das descrições mais bonitas ligadas a uma tribo. Issacar representa discernimento, não apenas inteligência, não apenas conhecimento. Discernimento é saber ler o momento, é perceber o tempo certo, é entender quando avançar, quando esperar, quando falar, quando agir. Muita gente tem força, mas não tem discernimento. Tem vontade, mas não tem direção. Issacar nos lembra que uma das maiores bênçãos é entender o tempo em que se vive. Se isso está fazendo sentido, repara como cada tribo parece carregar uma linguagem espiritual. Não são apenas famílias antigas. São retratos de experiências humanas, luta, provisão, resistência, alegria, sabedoria e direção. Depois nasce Zebulon. O nome Zebulon está ligado à ideia de habitação, honra ou permanência. Na bênção de Jacó, Zebulon aparece associado ao mar, aos portos e às rotas de comércio. Mesmo que os detalhes geográficos sejam discutidos, a imagem que permanece é de uma tribo conectada com fronteiras, movimento e contato com outros povos. Zebulon representa presença no mundo. Nem toda vocação acontece no centro religioso. Algumas vocações acontecem nas estradas, nos negócios, nos encontros, nas fronteiras culturais, nos lugares onde ideias circulam.
Zebulon aponta para a fidelidade vivida fora dos espaços previsíveis. É a lembrança de que Deus também usa pessoas em ambientes de troca, movimento e influência. Então, finalmente nasce José, o primeiro filho de Raquel. E com José, a história muda de intensidade. Jacó amava Raquel de forma especial, e por isso José se tornou o filho favorito. Esse favoritismo gerou inveja nos irmãos. José também tinha sonhos que indicavam um futuro de autoridade sobre sua família. Os irmãos odiaram aquilo, e esse ódio cresceu até se tornar violência. Eles venderam José como escravo. Ele foi levado ao Egito, separado da família, lançado em uma cultura estranha. Depois foi acusado injustamente, preso e esquecido. Se a história parasse ali, José seria apenas mais uma vítima de traição familiar e injustiça humana. Mas Deus estava trabalhando por dentro da dor. No tempo certo, José interpreta os sonhos de Faraó e é levantado como governador do Egito. Ele administra alimento durante uma grande fome e, sem saber no início, acaba preservando a própria família que o havia vendido. José representa providência. Não uma providência simples, como se o sofrimento não tivesse peso. José não chama o mal de bem. Quando reencontra seus irmãos, ele reconhece que eles intentaram o mal contra ele. Mas também diz que Deus transformou aquilo em bem para preservar muitas vidas. Essa é uma das frases mais profundas da Bíblia. Ela não diminui a dor. Ela engrandece Deus. José nos ensina que Deus pode costurar propósito até em histórias que começaram com traição. E aqui entra um detalhe essencial. José muitas vezes não aparece como uma única tribo na divisão final. Seus dois filhos, Efraim e Manassés, são adotados por Jacó como filhos, recebendo lugar entre as tribos. Manassés significa algo ligado ao esquecimento, porque José diz que Deus o fez esquecer o sofrimento da casa de seu pai. Efraim está ligado à frutificação, porque Deus o fez prosperar na terra da aflição. Manassés representa a cura da memória. Efraim representa a frutificação na dor. Isso é muito forte, porque há feridas que Deus não apenas remove, ele transforma em lugar de crescimento. José sofreu, mas não ficou preso ao sofrimento. Ele frutificou justamente na terra onde foi afligido. Até aqui, as tribos revelam um povo formado por histórias muito diferentes. Algumas começam em competição, outras em dor, outras em culpa, resistência ou promessa. Mas todas vão sendo puxadas para dentro de um plano maior. E então, chegamos ao filho mais novo de Raquel, o menino que nasce em meio à morte, mas recebe um nome que muda sua identidade: Benjamim. Benjamim nasce em uma das cenas mais dolorosas da vida de Jacó. Raquel, a mulher que ele amava desde o começo, entra em trabalho de parto durante a viagem. O parto é difícil. A vida dela vai se apagando enquanto a criança nasce. Antes de morrer, ela dá ao menino o nome de Benoni, que significa algo como filho da minha dor. E esse nome fazia sentido. Ele nasceu no meio da perda. Nasceu enquanto sua mãe morria. Nasceu carregando o peso de uma despedida. Mas Jacó faz algo decisivo. Ele muda o nome do menino para Benjamim, que significa filho da mão direita, ou filho da força. Esse gesto é profundo. Jacó não nega a dor. Raquel realmente morreu. A perda foi real, mas ele se recusa a permitir que a tragédia seja a identidade final do filho. Benjamim não seria chamado todos os dias de filho da minha dor. Ele seria chamado de filho da força. Benjamim representa identidade redimida. A dor pode fazer parte da origem, mas não precisa ser o nome final da história. Mais tarde, a tribo de Benjamim seria pequena, mas intensa. Dela viria Saul, o primeiro rei de Israel. Séculos depois, viria também outro Saul, mais conhecido como Paulo, o apóstolo. Isso é impressionante. Uma tribo nascida em luto carrega personagens que marcariam momentos decisivos da história bíblica. Quando olhamos para todas as tribos juntas, percebemos que elas não são apenas uma divisão antiga de famílias. Elas formam a estrutura do povo da aliança. Cada tribo recebeu uma herança, uma posição, uma função e uma memória.
Mas essa unidade nunca foi simples. As tribos tiveram conflitos, rivalidades, momentos de fidelidade e momentos de queda. Durante a caminhada pelo deserto, elas eram organizadas ao redor do tabernáculo. Isso é muito simbólico. Israel não era organizado ao redor de um palácio, nem de um trono, nem de um exército. No centro estava a presença de Deus. Ao redor, as tribos. Essa imagem resume a vocação de Israel. Histórias diferentes, marcas diferentes, funções diferentes, mas uma presença no centro. E talvez essa seja uma das maiores lições das tribos para hoje. Unidade não significa todo mundo ser igual. Judá não era Levi, Azer não era Gade, Issacar não era Zebulon. Cada tribo tinha sua história, sua força e sua fraqueza. Mas todas só faziam sentido quando estavam organizadas ao redor de Deus. Quando o centro se perde, as diferenças viram divisão. Quando Deus está no centro, as diferenças se tornam vocação. Mais tarde, essa tensão fica ainda mais clara. Depois dos reinados de Saul, Davi e Salomão, o povo se divide. Ao norte fica o reino de Israel, frequentemente associado às 10 tribos. Ao sul fica Judá, junto com Benjamim e elementos de Levi. Essa divisão marca profundamente a história bíblica. O reino do norte se afasta, mergulha em idolatria e acaba sendo conquistado pela Assíria. O reino do sul também cai mais tarde, levado ao exílio na Babilônia. Ou seja, a história das tribos não é uma linha reta de glória. É uma história de promessa, queda, disciplina e esperança. Isso impede que a gente romantize Israel. As tribos tinham herança, mas também responsabilidade. Tinham identidade, mas precisavam de fidelidade. Tinham promessa, mas podiam se perder quando abandonavam o Deus que as havia chamado. E isso fala muito conosco. Muita gente gosta da ideia de ser escolhida, mas não gosta da responsabilidade de viver de forma coerente com esse chamado. As tribos mostram que pertencer a uma história santa não torna alguém automaticamente obediente. A herança espiritual é um privilégio, mas também é um chamado. Se você está percebendo como essa história antiga conversa com a vida real, guarda isso. Deus nunca separou identidade de responsabilidade. Ser chamado por Deus também é ser formado por Ele. Mas a Bíblia não termina a história das tribos apenas com fracasso. Os profetas continuam falando de restauração. E no Novo Testamento, a linguagem das 12 tribos reaparece de forma poderosa. Jesus escolhe 12 apóstolos, e isso não é coincidência. Ele está sinalizando restauração. Assim como Israel foi formado a partir dos filhos de Jacó, Jesus forma uma nova comunidade ao redor de 12 testemunhas. No livro de Apocalipse, essa imagem aparece de novo. A Nova Jerusalém tem 12 portas com os nomes das 12 tribos e 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. É como se toda a Bíblia estivesse costurando promessa antiga e cumprimento. Israel e igreja, patriarcas e apóstolos, história e eternidade. Então, o que as tribos representam hoje? Elas representam que Deus organiza propósito a partir de histórias imperfeitas. Rúben lembra que posição sem caráter pode ser perdida. Simeão alerta sobre a ira sem controle. Levi mostra que um passado de violência pode ser redimido em serviço. Judá aponta para a liderança, realeza e para o Messias. Dan lembra que justiça sem fidelidade pode se corromper. Naftali fala de liberdade depois da competição. Gade representa resistência. Azer aponta para alegria e provisão. Issacar ensina discernimento. Zebulon mostra presença fiel nas fronteiras do mundo. José revela providência no sofrimento. Efraim e Manassés falam de frutificação e cura. Benjamim declara que a dor não precisa dar o nome final à história. As tribos não são apenas passado, elas são espelhos. E talvez a pergunta final seja: qual dessas histórias parece mais com a sua? Talvez você se veja em Rúben, carregando potencial, mas lutando com instabilidade. Talvez em Levi, precisando que Deus transforme ira em serviço. Talvez em José, tentando entender como uma dor pode se tornar propósito. Talvez em Benjamim, precisando acreditar que sua origem não define seu destino.
Se essa explicação te ajudou a enxergar as tribos de Israel com mais profundidade, compartilhe com alguém que também ama entender a Bíblia além da superfície. E comenta qual tribo mais falou com você, porque às vezes, quando entendemos essas histórias, começamos a entender melhor o que Deus ainda está formando em nós.